Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal, mais uma arte de Páscoa para você, só que agora no estilo diferenciado. Vamos falar de produtos, vamos criar aqui uma tabela ou um tabloide, como você queira chamar aí. Os materiais vão estar na descrição do vídeo, vou criar aqui no Photoshop, porém você pode estar utilizando aí um outro aplicativo para estar criando tranquilamente aqui o projeto. Vamos utilizar apenas uma fonte, você também pode mudar no final. Não pula o vídeo porque qualquer detalhe aqui você vai poder aí perder uma parte importante. Então assiste do começo ao fim, confere sua inscrição no canal e deixa sempre o like e o hype para ajudar o canal a crescer, a chegar a 8.000 inscritos. Valeu por sua participação e vamos lá para o projeto de hoje. Medidas do documento 1080 por 1350, o feed padrão do Insta, certo? E aqui, vamos começar, né? Você vai receber esse PSD, paleta de cores padrão, com a escala aqui do marrom até a escala clara da mesma cor, certo? Um produto de exemplo, um selo 3D em alta definição e a fonte como eu já falei. Primeiro, vamos vir aqui, ocultar tudo, menos a cor, onde eu vou posicionar ela aqui, ó, acima. E vamos fazer o seguinte, vim aqui e já criar uma cor sólida. Cor sólida, vou pegar essa tonalidade aqui, que é um pouquinho mais escura. Ou você pode deixar o fundo um pouquinho mais claro, como se fosse essa cor do meio aqui. Então vamos utilizar ela. Clicar em OK, desbloquear a layer 0 e deletar com a tecla Delete do teu teclado. Cria uma camada na parte superior. Ferramenta de pincel B de bola é a tecla de atalho. Segura o Alt, botão direito do mouse depois. Segura o Alt, botão esquerdo do mouse no caso. Agora eu vou aumentar aqui, segurando o Alt e botão direito do mouse agora e arrastando para a direita. Para cima e para baixo você controla a dureza desse pincel. E se você não estiver utilizando aí, né, não estiver vendo essa meio que mancha de pré-visualização, é porque você não está utilizando uma placa de vídeo ou o seu Photoshop não está configurado, certo? Então você pode ir lá nas configurações e ativar a placa de vídeo. Vou deixar aqui um brilho no centro. Para não deixar aqui no olhômetro, o que é que eu vou fazer? Menu visualizar, guias, novo layout de guias, como a maioria de vocês já sabem aqui no canal que acompanha, eu sempre mostro isso aqui. Vou deixar verde, para deixar aqui bem chamativo. Unidade 2, linha coluna margem em 50 pixels. Clique em OK. Aqui eu vou deixar mais ou menos assim e vou clicar. Ó. Isso para deixar algo mais claro na parte central. Eu posso inclusive pressionar Ctrl Z e aumentar mais. Diminuir e clicar aqui. Pronto. Feito isso, vamos vir aqui, Ctrl G, BG já para deixar tudo organizado. E essa aula aqui provavelmente vai passar de 20 minutos, então assiste aí, pega um copo d'água do lado e vem criando aqui junto comigo, tá bom? Eu vou deixar essa paleta de cores aqui abaixo, porque na parte superior é onde nós vamos adicionar o nosso selo 3D, tá bom? Então você vai fazer o seguinte, ferramenta de elipse. Retira o zoom, segura o Ctrl e o espaço, clica o botão esquerdo e arrasta para esquerda, certo? Aqui eu vou adicionar um retângulo. Esse retângulo vai ser na tonalidade, pode ser essa daqui, deixando mais ou menos assim, ó. Só aumentar assim. Vou fazer uma cópia com Ctrl J. E agora eu vou posicionar isso daqui com uma outra cor. Pode ser essa daqui, que é a cor do brilho do fundo, e vai ficar bem mais interessante. Vou vir aqui, arrastar e posicionar com a rotação mais ou menos para cá, ó. Assim. Para ficar com essa faixa mais para a esquerda visível e menos para a esquerda, até deixar mais fininho esse daqui, ó. E vamos selecionar os dois com Shift pressionado, Ctrl T e arrasta. Vou deixar mais ou menos assim, ó. Pronto. Posso arrastar e vamos adicionar aqui o nosso selo 3D. Vou pegar ele aqui, ó. O selo 3D, vou posicionar lá em cima. Lembrando que essa base aqui faz parte do background. Essas duas formas que eu acabei de adicionar aqui. Vou aumentar e vou posicionar aqui na parte superior. Lembrando que nós vamos precisar
de um espaço dedicado a mais para estar adicionando os produtos. Então, vou puxar isso aqui mais para cima, tá bom? Que eu consegui aqui sem atrapalhar a questão da visibilidade. Então, eu vou deixar mais ou menos aqui próximo das guias. Ou posso ultrapassar um pouco. Coisa que nós não vamos perder na visibilidade aqui do nome, Páscoa de Ofertas. Após fazer isso, eu já vou mexer um pouquinho aqui na textura do background para não ficar assim. Duplica com Ctrl J esse selo 3D, arrasta para baixo, faz aqui um Ctrl U o preto e branco, né, dessatura e muda o modo de mesclagem para sobrepor. Aumenta e você vai ver, ó, que vai ficar bem mais destacado isso aqui. E agora eu venho, ajusto o preenchimento, exatamente assim. Ativo a máscara de camadas, ferramenta de pincel cor preta para remover visibilidade e a cor branca para voltar a imagem. E assim não se torna algo destrutivo que você possa estar tendo trabalho de fazer novamente, tá bom? Olha só, criativo na parte superior e o background mais ou menos encaminhado já. Agora o que é que nós vamos fazer a partir de agora? Estruturar o bloco onde vai ser adicionado os produtos, certo? Vou vir aqui e vou adicionar na parte superior essas cores. Por enquanto nós vamos precisar deixar elas lá em cima. Quando nós terminarmos, aí a gente deleta. Selo, vou fazer um grupo aqui já com o selo. E nós vamos ter algumas modificações neles aqui já já. Aqui, onde tem essa fonte, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um limite, né? Que normalmente essas ofertas têm um limite, né, de data. Então, você vai colocar a data aqui. Vou colocar aqui só até dia. Aí aqui você coloca o dia. Pode colocar dia, mês e ano, que fica bem mais interessante aí e evita a confusão do cliente. Aqui, para essa aula, eu vou colocar só o dia e o mês. Vou pegar uma base com a ferramenta de retângulo agora. E vou adicionar um retângulo. Essa tonalidade desse retângulo vai ser essa daqui. E a cor do texto vai ser esse daqui. Agora, eu vou vir arrastar para baixo. Ctrl T. Vou deixar assim. Vou confirmar. Diminuir. E aqui eu vou adicionar cantos arredondados. Deixar mais ou menos assim. Pronto. Ó. Só até o dia e você coloca a data. Vou duplicar essa base e vou deixar aqui por enquanto, certo? Porque nós vamos precisar dela. E essas informações na parte superior aqui, você vai deixar do jeito que está, porque depois nós vamos vir aqui e vamos fazer o ajuste. O produto, o PSD que eu vou estar deixando disponível, vai estar com esse tamanho aqui. E esse tamanho é ideal para você ter uma noção. E depois, quando tiver estruturado a questão do preço e o nome do produto, você diminui e faz o bloco de quantidade que você vai precisar. Tá bom? Então isso aí vai ajudar muito você a estruturar esse e outros projetos caso você necessite. Ferramenta elipse acima do produto. Vou adicionar a tonalidade mais escura que eu tenho aqui. Vai ser essa. Ó, essa daqui. Clico em OK. E Stroke, você vem aqui em propriedades. Todos os painéis que você está vendo aí no meu Photoshop, elas vêm daqui. Menu Janela. Ativa e desativa. Estou utilizando aqui os padrões que eu já utilizo para várias situações aqui, que vai ficar bem mais interessante de a gente visualizar, né? Direita, o bloco da direita de edição. Aqui no Stroke eu vou colocar aquela cor mais clarinha. Vou deixar mais ou menos assim. Vou pegar a fonte emprestada. E quando nós fizermos a questão aqui do nome do produto, nós vamos fazer um grupo dedicado para o produto 1. E você já vai ver como vai ficar interessante. Vou colocar aqui, ó,
ovo de chocolate. Vai ser uma descrição bem minimalista. Caso você necessite de uma descrição bem maior, eu aconselho que você coloque aqui na parte superior do produto. Sempre fica interessante. Aqui eu vou estar deixando desse jeito e abaixo você vai colocar o preço. Vou colocar um preço fictício aqui, ó, colocar 34. Nem vou colocar a gramatura vai ser opcional, porque provavelmente você vai utilizar um produto que é caixa, né? Então ele já vem escrito aqui. Se você quiser enfatizar, você pode deixar essa informação e adicionar aqui na parte superior. Então tem várias opções para você. Eu vou estar colocando 0,99, confirmar. Aqui eu não vou estar utilizando mais o zoom do que isso. Eu preciso ter uma visão interessante do geral, de como está ficando. Ó, o R-cifrão bem delimitado ali, bem interessante. Posso adicionar um pouquinho maior assim. Vou selecionar tudo e posicionar mais embaixo, mais ou menos no meio aí. Eu não vou deixar centralizado 100%, tá bom? Selecionou toda a informação daqui, seleciona também o fundo e o produto, Ctrl G. Vou colocar 01, mas não acabou ainda porque nós vamos destacar esse produto para que ele fique numa superfície. Então, eu venho, abro o grupo, porque isso daqui só foi para deixar organizado, porque senão vai ficar cheio de camada aqui e não vai ficar interessante. Então, eu venho aqui, adiciono a base, até mais ou menos aqui, abaixo do produto. A cor, paleta de cor lá na parte superior, eu deixei. Deixa mais ou menos arredondado aqui. Posiciona mais em cima e mais próximo aqui. Agora você vai criar uma camada para adicionar a sombra. E a sombra vai ser individual dependendo do formato do produto. Para isso aqui nós vamos utilizar apenas um. Cria a camada na parte superior acima dessa base. É bem importante que você preste bastante atenção nisso daqui. Faz o vínculo aqui, né? O Clip Mask, né? A máscara de recorte. Segura com Alt entre as duas camadas. Apareceu setinha, clica, certo? Você pode vir aqui, ó, nessa opçãozinha também, ó. Cadê? Converter para máscara de camada, uma coisa assim, ó. Vai estar aqui. Máscara de recorte, tá bom? Na direita. Eu utilizo a técnica de atalho e fica bem mais interessante. Adiciona aqui uma cor, que é a cor diferenciada aqui do produto, quase um preto, ó. É um marrom bem escuro. Ferramenta de pincel, botão direito do mouse e você vai fazer o seguinte, deformar o pincel. Deformou o pincel, vai fazer isso aqui, ó. E você pode fazer o que você quiser aqui, ó, que está dentro do objeto ali. Aqui eu vou rotacionar e vou fazer isso aqui, ó. Uma pequena sombra, vou voltar aqui e ajustar. Pronto, vou fazer uma pequena sombra desse jeito aqui. Multiplicar e eu tenho o meu primeiro produto. Quando eu vou pegar aqui, vou fazer um pequeno ajuste. Você vai fazer isso aqui apenas uma vez. Então, deixe isso daqui, ó, top de linha o posicionamento. E claro, vou adicionar uma pequena sombra nessa base. Sombra projetada. Vou deixar aqui multiplicação. Deixar a mesma tonalidade mais escura. Adiciona a distância e o ângulo com o tamanho. E também a opacidade vai ser um pouco aí menorzinha. Então vai ter aqui uma sombra dedicada para destacar também o preço. Feito isso, temos o 01. Feito isso daqui, galera, você vai ter o 02, o 03 e nós vamos estruturar aqui com 6 produtos. Breno, tem um espaço pequeno aqui, como nós vamos adicionar? Calma, porque nós vamos ver aqui o tamanho que vai ficar, você vai ver que vai ficar um criativo interessante para 6 produtos. Ctrl T, diminuo, e um pequeno ajuste que você pode estar fazendo é com relação aos cantos daquela base ali que totalmente ficou arredondada, né? Eu vou estar deixando mais ou menos assim. E você vem e ajusta também o tamanho do stroke.
Pronto. E agora essa base eu deixo mais assim. E um pouquinho maior também. Pronto. Feito esse pequeno ajuste, agora sim. Ctrl J, 02, Ctrl T, ajusto, posiciono mais ou menos para o lado, Ctrl J e coloco 03. A partir de agora, eu vou fazer a listazinha aqui, ó. A lista. Já tá tudo certinho aqui. Diminuo, posiciono para que eles caibam aqui. Posiciono mais acima. E agora, com os 3 grupos selecionados, você vai pressionar Ctrl J. E coloca aqui embaixo, ó. Você pode até, inclusive, arrastar assim, ó. Eu estou utilizando só tecla de atalho, tá bom? Que eu sou acostumado com tecla de atalho. Eu só duplicar aqui, né? Posicionar abaixo. Isso. Mais ou menos assim, ó. Olha só. Como nós temos já a nossa estrutura. E aqui você vai renomear. 5, 6. Precisa trocar um produto? Clica aqui e você já vai estar vendo aqui, né? Tudo organizadinho. E isso vai poupar bastante tempo para você. Produtos vai ser o nome desse grupo aqui. E claro, eu criei o grupo aqui, porém, nós vamos utilizar agora a técnica de adicionar um outro quadro para deixar isso aqui em destaque. Vou adicionar aqui. Com a tonalidade pode ser essa aqui. Modo de mesclagem, para ficar um pouquinho mais claro aqui, ó. Isso, esse daqui. Arredondamento de canto, um pouquinho. Adiciono aqui. E agora eu venho e ajusto a opacidade. Isso. Olha só como vai ficar interessante. E claro, não acabou ainda. Sombra projetada. Essa sombra vai ser diferente. Tamanho diminuir aqui para 0. A distância vou deixar assim. Modo de mesclagem normal. Cor vai ser a cor da base com a opacidade aqui em 100 ou em 90. Certo? Que é só para dar um destaquezinho ali, ó. Pronto. Feito isso daqui, o que é que nós vamos fazer a partir de agora? Adicionar essa base ao grupo. Então é só você abrir o grupo e arrastar para a parte de dentro. Adicionou aqui esse nome, né? Essa data que está em cima. Ela também faz parte, só que antes eu vou vir aqui e vou subir e deixar assim, ó. E agora eu adiciono o grupo. Olha só. Agora vai ser uma coisa só. Isso, vou deixar mais ou menos assim. Produtos. Olha só o nosso grupo de produtos. Já concluído, tudo certinho aqui, ó. Olha só. Você tem uma visão bem mais interessante quando você tira o zoom, certo? Agora a próxima etapa é adicionar o quadro de informações, que nesse caso aqui é importantíssimo. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. É igual eu falei para vocês, a parte do selo 3D, ela tem que estar mais em cima para não atrapalhar a parte de baixo. Posso até deixar aqui desse jeito, só que eu vou precisar subir. Só um pouco, certo? Próxima etapa. Esse quadro aqui, que eu acabei deixando, é para que a gente possa vir aqui e adicionar o nosso quadro de informações. Então você vai vir, vai arrastar, vai posicionar aqui mais ou menos com esse tamanho. Vamos mudar a cor para o branco. Vou posicionar aqui até a base, tá vendo? Ó? Tá encostadinho aqui, ó. Encostou aqui, encostou ali. Pronto. Feito isso, nós vamos vir e arredondar os cantos. Olha só, arredondou os cantos, você vai fazer uma cópia disso aqui. A cópia vai vir com aquela cor mais escura. Vem aqui, diminui, posiciona até a base, que tem a linha guia, e você vai ter esse detalhezinho aqui para você adicionar as informações do cliente. A logo, o endereço, o WhatsApp, também você vai adicionar aqui. Vou colocar já um grupo com o nome info. E vamos pegar a tonalidade aqui, né?
no caso, não a tonalidade, mas sim a fonte. Vou duplicar e vou posicionar aqui e vamos construir a parte das informações. Primeiro, o que é que eu tenho aqui, né? Se eu pegar o material, eu tenho o WhatsApp e tenho o PIN, que é para adicionar localização. Já vou arrastar os dois para o Photoshop. Você também vai ter esse material para você baixar. Aqui eu vou recortar, menu imagem, trim, que é aparar, pixels transparentes, Ctrl S, Ctrl W. O PIN também. Pronto. Ajustado isso, vem aqui, já está no info, né? Vou diminuir os dois e posicionar embaixo. Muita gente erra nessa parte aqui, presta muita atenção. Tá vendo que o PIN, né, esse negocinho aqui, ó, ele é preto e o WhatsApp é verde? Tem muita gente que deixa o WhatsApp verde assim. Para a harmonia geral do nosso projeto, você precisa estar trocando a cor disso aqui, certo? Que é muito importante. Inclusive, esse preto aqui, ele precisa estar com a mesma cor do nosso texto que está aqui, certo? Então, já já a gente vai estar modificando isso, vou te explicar como é que funciona. Aqui eu vou colocar rua, nome da sua rua. E aqui eu vou colocar um número, né? Coloco aqui, ó, número 00, traço, assim. E aqui eu vou tirar uma dúvida também que muita gente erra. Breno, onde é que coloca a referência do local? Você vai colocar em parêntese, colocar aqui para você entender, em parêntese, sim. E você vai colocar referência, acabei apagando, ó, do local aqui. E você vai fazer uma pequena modificação aqui. Vai mudar o tamanho da fonte. Ali está 5, eu vou colocar 4 para ver como é que fica. Ó. Ficou bem interessante. Vem aqui. Se o tamanho é menor, você precisa estar deixando isso aqui mais espaçado para que fique visível sem precisar dar o zoom. Tá bom? Então essa aqui também é uma técnica. Alinhamento esquerda. Esse pin, agora sim eu vou te explicar como é que vai fazer a troca da cor. Clica 2 vezes na camada, sobre a posição de cor e seleciona a cor. Só isso. E no caso do WhatsApp, não precisa ir na mesma opção novamente. Segura o Alt no FX e arrasta. Pronto. Já fez isso daí, ó. Você tem padronizado e todo mundo vai saber que é WhatsApp. Não precisa estar verde, galera. Não precisa. Tá bom? Ctrl 0, tem o nome da rua, que vai ficar, obviamente, no centro. Se o seu cliente quiser essas informações aqui de rua na direita e o WhatsApp no meio, também é válido, certo? Porque normalmente o WhatsApp ele é a principal ferramenta de comunicação. E esse daqui eu estou fazendo de uma forma diferente, meio que para vocês entenderem. Esse WhatsApp aqui ele deveria estar preenchido ou o PIN deveria estar vazado, certo? Para ter uma coerência aqui também nos ícones, tá bom? Então, se você quiser aí, você pode estar trocando esse WhatsApp para um preenchido. Vou duplicar o texto e aqui vou colocar o WhatsApp. Vou colocar o DDD. Pronto, esse aqui vai ser o nosso WhatsApp. Eu vou fazer uma pequena modificação aqui. Eu não vou deixar assim, vou deixar com essa opçãozinha aqui, ó, com o DDD lá em cima. Pronto, então eu tenho aqui meu WhatsApp. Se você quiser, você pode criar subgrupo para ficar bem mais destacado e interessante. Nesse caso, não vou utilizar. E Breno, onde é que coloca a logo do cliente? Coloca aqui, galera. Sua logo. Vou deixar aqui centralizado. Ajustar o tamanho. A distância, no caso. Isso. Aumento, porque a logo normalmente vai ser um pouquinho maior assim, ó. Temos a logo do cliente. E como nós temos apenas essas informações, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar essas outras aqui. Deixar centralizado. E aumentar. Aí sim vai ter mais visibilidade, olha só.
Vou aumentar mais. Até aqui está interessante porque eu vou afastar um pouco e a logo vai ficar mais na esquerda. Olha só, que eu acabei mencionando para vocês. A parte do ícone está preenchido, ó. Olha só, vazado e preenchido. Quando você vê assim, pô, não fica um negócio tão interessante. Então, deixa isso daqui preenchido, tá bom? O ícone do WhatsApp preenchido. Faz uma pesquisa aí, rapidão você corrige isso daí, tá bom? Eu não coloquei no material a partir da gravação aqui, então vai ficar sem isso daí, mas não tira aí o brilho do nosso criativo. Agora eu vou aumentar o selo 3D e nós vamos para a finalização, que vai ser um pouquinho aí minimalista. Eu vou pegar aqui o texto, né, o selo 3D, duplicar, venho, posiciono mais ou menos aqui, assim. Ferramenta, né, menu, filtro, desfoque, motion blur ou desfoque de movimento. Coloca o desfoque de movimento em 32, que isso aqui é o ideal que eu consegui encontrar aí para a maioria dos meus criativos. Então eu deixo sempre como padrão no Photoshop. 32, o ângulo, aí você vai mudar. O meu eu vou deixar assim, vai ficar com esse estilo aqui. Duplico com Alt e adiciono isso aqui. Esse daqui já não vai ficar muito interessante com 32. Acho que eu vou diminuir uns 2 pixels. Então você vem aqui, ó, no efeito, vou colocar só 30. Pronto, ficou bem menos ali. E agora eu vou vir aqui onde tem os produtos e vou diminuir. Pronto, assim ficou bem mais interessante. Isso, deixa assim. E aqui está o elemento. Vou colocar elemento. E para a nossa finalização, eu vou pegar o pincel, adicionar a cor aqui, vou adicionar um pequeno brilho na parte superior. Olha só. E claro, vou intercalar para que fique assim, ó. Olha só, com essas cores. Clico 2 vezes, desmarco essa última opção, tiro a opacidade, duplico, Color Dodge. Galera, isso daqui é só um pouquinho de conhecimento que você está aprendendo aqui no canal, mas você pode estar aprendendo aí de forma intensiva e totalmente exclusiva lá no curso, onde o curso é vitalício, certo? Você vai aprender Photoshop e dos módulos adicionais você pode estar adquirindo para aprender projetos de social media, tá bom? Vou colocar aqui FX. E nesse caso aqui, nós acabamos de finalizar. Se quiser dar um detalhe a mais de granulado, você vai fazer o seguinte. Ctrl Alt Shift E. Converte objeto inteligente. Ctrl Shift A. E aqui, vocês já sabem que tem uma aula dedicada de câmera RAW no canal. O que é que eu vou fazer aqui é apenas aumentar a vibração da cor e adicionar um granulado. Talvez eu possa adicionar um pouquinho mais de textura, mas não precisa assim. Clique em OK. Pronto. E olha só, um pequeno detalhe foi só adicionado, ó, no geral, ó, o granulado, ó, antes e depois. Temos um pequeno granulado aí para ficar bem mais destacado aí a textura do nosso projeto. Muito obrigado por sua participação aqui nessa aula. Ficou uma aula gigantesca, praticamente um aulão, mas você aprendeu aí o passo a passo da criação de tabloides para Páscoa 2026 aqui no Photoshop, com o nosso canal que tem mais de 500 vídeos. Aproveita aí, já confere sua inscrição no canal, deixa sempre o seu like para fortalecer e para que eu continue esse projeto de forma gratuita para vocês. Aqui no final do vídeo eu vou estar disponibilizando aí links para o curso, para você se inscrever e mais 2 vídeos para você curtir e aprender aí do nosso canal. Valeu e até a próxima aula.